Nosso encontro com a Palavra de Deus, cada dia, irmão e irmã. Muito obrigado pela sua companhia, por rezarmos e refletirmos juntos. Obrigado pela sua sintonia, por estarmos aqui nesta jornada bíblica cada dia. E hoje, dia dos avós, dia de São Joaquim e Santana, nós queremos meditar com a igreja o capítulo 13, que já são vários dias que estamos lendo, de modo muito especial, Mateus 13, 16 a 17, 2 versículos do capítulo 13 de Mateus. E depois dele ter contado a parábola do semeador, e os discípulos terem perguntado para ele por que ele fala em parábola, e usa uma linguagem um tanto quanto interessante, ele diz para os discípulos e para nós: felizes são vocês, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Essa palavra primeira, felizes, bem lá para trás tinha um canto que dizia: Cristo é a felicidade. Quem tem amor nessa vida não há que seja feliz de verdade. Ele é a nossa felicidade. Estar com ele é motivo de felicidade. E quando ele usa o verbo ver e o verbo ouvir, olhos que veem, ouvidos que escutam, que ouvem, ele não está falando do nosso olho apenas ou do nosso ouvido apenas. Ele está nos lembrando que nós precisamos, para entrar na dinâmica do reino, para ser o terreno bom, para que a semente da palavra produza frutos, ele está nos desafiando a ter um novo olhar e uma nova maneira de escutar. Um olhar sensível, um olhar que conhece e reconhece os valores, as intenções, o esforço, que reconhece a luta de cada dia, que não se apega à mesquinhez, a pequenas coisas, que não joga fora a pessoa por causa de apenas um erro, um defeito. Esse olhar da misericórdia, esse olhar do amor, da bondade. E o ouvido do coração que acolhe, que não julga, que não condena. Esse ouvido amigo que é remédio, porque as pessoas precisam deste oitavo sacramento, que é a escuta. E nós não podemos nos ater aqui, vocês que viram, como se ele estivesse dizendo apenas para os discípulos contemporâneos dele. Nós continuamos vendo o Senhor e continuamos ouvindo o Senhor. E o documento de Aparecida lembra que nós temos muito bem presente o Senhor, até nós na missa dizemos: o Senhor esteja convosco, e o povo responde: Ele está no meio de nós. Nós temos essa certeza que Ele está no meio de nós. E precisamos então aprender cada vez mais a reconhecê-lo, a ver com os olhos e a ouvir com os ouvidos, ele na Eucaristia, ele na palavra, como fazemos todo dia, Cristo na comunidade reunida, na liturgia celebrada, e liturgia que não é só da missa, é no sacramento do batismo, é no sacramento da reconciliação, é no sacramento do matrimônio, da ordem, da unção, da confirmação. Nós precisamos perceber que Jesus continua nos ensinando, nos orientando, sendo uma presença quando percebemos Ele nos pobres, nos doentes,
nos ministros ordenados, nos bispos, nos padres, nos diáconos, na comunidade toda ministerial que se coloca a serviço do irmão, da irmã. Realmente nós sabemos que Cristo está em cada um e em cada uma, de modo especial aqueles que não têm vez e não têm voz. Isso é ter um olhar que enxerga, é ter um ouvido que ouve. Perceber que as pessoas precisam de ajuda e temos a mão estendida. Perceber que as pessoas estão sofrendo e nós temos um ombro amigo para poder ajudá-las, socorrê-las, fazer com que elas tenham vida e dignidade. E isso tudo, meus amigos, como eu comecei dizendo, é causa de felicidade para nós. A nossa felicidade não está tanto em ter coisas, mas sim em ser instrumento para que os irmãos e as irmãs possam, de fato, fazer a experiência da vida em plenitude. Hoje, de modo muito especial, pensando nos avós, aqueles que estão conosco, aqueles que já estão junto do Senhor, vamos, de novo, ter ouvidos sensíveis, olhos sensíveis para enxergar as vitórias e principalmente para socorrer nossos irmãos e irmãs nas horas mais difíceis. Um grande abraço, muito obrigado, parabéns aos avós, Deus seja louvado por esta virtude tão bonita. Fiquemos com o Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se assim o bom Deus nos permitir.